Muito bem, atenção para a lição número 5, a parte de segunda-feira, o povo rebelde e o profeta Oséias. Obviamente que no estudo de hoje, falando sobre as provações que nós passamos, os crisóis que purificam a nossa vida, a vida do cristão, podemos dizer que a temperatura sobe para que nós possamos entender que a vontade divina é soberana. E muitas vezes temos que voltar para Ele para pedir sua ajuda, para que Ele diminua a temperatura das provações. Por isso o apóstolo Paulo, ele disse que Deus vai dar a provação de acordo com a nossa resistência a essas provações. O povo de Israel estava voltando para os ídolos. Deus havia anunciado pelos profetas que eles não podiam voltar aos ídolos, eles seriam levados cativos para outras nações, seriam pulverizados como nação. E o povo não, assim, deu atenção aos reclamos divinos, às orientações divinas. Então Deus disse a Oséias, meu profeta, você vai ter uma missão. Você vai fazer uma dura coisa. Você vai casar-se com uma prostituta. E Oséias ficou espantado com esse pedido, mas ele se aproximou de uma mulher chamada Gomer, muito bonita. Ele então pediu ela em casamento e se casou com ela. Mas Gomer não foi uma esposa fiel. Ela ia atrás dos amantes e Oséias tentou cercar essa mulher de presentes. Fazia tudo de bom por ela, mas ela saía à noite para se encontrar com os amantes. O povo começou a ver a situação de Oséias e o povo começou a ficar assim entristecido por causa de Oséias. E Oséias disse, vocês estão tristes por causa de mim? E as pessoas diziam, abandona essa mulher, Oséias. Ela não te merece, você é um bom marido. Ela vai atrás de outros homens. E então Oséias diz, eu tive com ela 2 filhas, e Deus deu para essas filhas nomes que representam situações que Deus está vivendo com vocês. E é por isso que Deus pediu que eu me casasse com uma prostituta, porque o que eu estou passando é o que Deus está sentindo com relação a vocês. Eu sou um marido traído, e Deus se sente como um marido traído, porque vocês se prostituíram, vocês traíram Deus. Deus fez tudo por vocês, deu presente, cercou vocês de bênçãos, e vocês mesmo assim estão indo atrás dos ídolos. A pergunta número 2 diz o seguinte, o que é que Deus disse que faria com o povo de Israel se eles voltassem para Ele? Aqui está Oséias, capítulo 2, verso 2 e 3, diz o seguinte, contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E, portanto, que ela se desvie de suas prostituições, da sua vista e dos seus adultérios entre os seus seios, para que eu não a despoje, ficando ela nua e a ponha no dia, assim como no dia em que nasceu, completamente nua, e se faça como um deserto e a torne como terra seca, e eu a mate de sede. Uma espécie de alerta de Deus para Israel. Deus estava falando, Oséias, diz para sua mulher, se ela não voltar para você, você vai deixar ela completamente sem nada. Oséias 2, versos 5 a 7. Porque a sua mãe se prostituiu, Oséias falando para as filhas, porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se com torpeza, porque ela diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã e o meu vinho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que eu cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro para que ela não ache as suas veredas. Ela iria atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá, ir-me-ei e tornarei para o meu primeiro marido. Era isso que Deus queria que o povo fizesse. Que o povo, assim, depois de ir aos ídolos e não encontrar nenhum tipo de retorno positivo, o povo diria, voltaremos para o nosso Deus. Oséias 2, verso 8 e 9. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, e a minha lã e o meu linho. Portanto, tornarei a tirar o grão, o mosto, e arrebatarei da sua mão a lã e o linho, com que cobre a sua nudez. Deus estava dando outra vez um alerta ao povo. Se vocês não voltarem para mim, eu vou deixar vocês sem nada. Oséias 2, de 10 a 12. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes. Eu vou mostrar quem ela é, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e as suas festividades. Devassarei a sua vide,
a sua plantação de uva e a sua figueira, de que ela diz: esta é a minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei dessas coisas um bosque, e as feras do campo vão devorar todas essas coisas. Alerta de Deus de novo para o povo. Oséias dizendo para a mulher dele, o povo ouvindo. E Oséias dizendo, isso Deus está dizendo para vocês também. Então, para a pergunta, o que Deus disse que faria com o povo de Israel se eles não retornassem para ele? Resposta, Deus disse que deixaria Israel como um deserto, sem água, para que seu povo não fosse atrás de outros deuses. Tiraria a sua proteção, seu sustento, para que o povo reconhecesse que Deus era a sua proteção e era quem o sustentava. Era que Deus queria que Oséias dissesse para a esposa prostituta que ele possuía. E Deus estava dizendo ao mesmo tempo para o povo de Israel que o que Oséias estava passando era que ele, Deus, estava tendo assim a mesma reação com relação a eles, povo de Israel, que estava indo após a prostituição. O povo se afastou de Deus e agora Deus aplicava sobre eles as provações, os crisóis, para que eles pudessem despertar e retornar para o caminho da salvação. Inicialmente é difícil aceitarmos que uma provação, um crisol, vai nos fazer bem. Pelo contrário, muitas vezes nós nos indispomos, nós nos revoltamos contra Deus. O povo de Israel fez isso. Se tornou rebelde, o povo não queria saber de Deus, mesmo Deus mostrando a salvação através das ações que Deus estava fazendo. Isso mostra que nós podemos correr o risco de interpretarmos mal as ações de Deus sobre a nossa vida. Quando as coisas não estão dando certo para nós, geralmente nós procuramos a Deus, mas não consertamos a nossa situação, nós queremos as bênçãos praticando o pecado. E era porque o povo de Israel queria a bênção, a proteção, queria o trigo, queria plantações assim exuberantes, mas o povo não servia a Deus. O povo tinha ídolos em casa. Em função disso, quando a pessoa está fazendo, assim, cometendo o pecado e pedindo bênçãos porque está passando por uma situação desagradável, geralmente as pessoas acabam então abandonando o Senhor, dizendo que o Senhor é mau, dizendo que Deus é cruel, que Deus não liga para a sua situação. Mas a pessoa não se emenda, a pessoa não deixa o seu pecado. As pessoas continuam com os seus ídolos pessoais e mesmo assim querem mostrar que estão adorando a Deus de forma falsa. Por isso, Deus em seu amor nos mostra que Ele muitas vezes Ele providencia um crisol para que nós possamos retornar para ele. Deus providenciou um crisol para o profeta Oséias. O povo sentiu na pele que Oséias estava passando. E o povo depois foi alertado que eles mesmos passariam por um crisol para que eles pudessem entender o amor divino que estava fazendo tudo aquilo para que eles pudessem retornar para o caminho da salvação. Precisamos nos achegar a Deus, mesmo quando as coisas não vão bem. É o momento de nos apegarmos com o Senhor. Sarah Adams foi uma escritora inglesa. Ela escreveu muitos hinos, muitos poemas cristãos. Mas ela, quando menina, perdeu a mãe muito cedo. Isso deixou nela um sentimento de perda muito grande, um vazio. Uma irmã mais velha pegou Sarah para criar, mas essa irmã morreu jovem ainda. E Sarah, então, entrou numa profunda depressão. E ela dizia, quando eu estou muito triste, parece que é nesse momento que eu me aproximo de Deus. Ela então escreveu o hino Mais Perto Quero Estar. Um hino que se tornou famoso no mundo inteiro, cantado em várias línguas. Inclusive, foi o hino tocado quando o Titanic estava afundando. A orquestra começou a tocar o hino de Sarah Adams, Mais Perto Quero Estar, Meu Deus, de Ti. E ela dizia, quando eu me sinto no fundo do poço, quando o sol não aparece em minha vida, quando eu passo por provações e as doenças que eu enfrento, eu me aproximo mais de Deus. Por isso ela escreveu o hino, Mais Perto Quero Estar. Esse hino reflete também a nossa experiência quando nós estamos passando por uma provação. Temos que nos aproximar de Deus. Ele tem sua mão cuidadora, protetora, a mão que abastece a nossa vida, que nos dá livramento e que dá cura para as nossas enfermidades. Por isso, aprendamos a lição e aceitemos as provações como sinal do amor de Deus para nos corrigir, nos colocando em harmonia com sua vontade e seus princípios. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. O profeta Oséias passou por um crisol e o povo passaria por um crisol para que pudessem retornar a Ti, Senhor.
se o Senhor precisar nos provar, que a tua mão esteja segurando a nossa mão. Perdoa os nossos pecados e nos ajude na compreensão do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Uma feliz segunda-feira, com muita luta, disposição, coragem e motivação. Vai com Deus. Deus seja com você. Amém.